aula. Começando a entrar o pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Esse momento é legal, né? Ver as pessoas entrando, cumprimentando. Boa noite. Boa noite. Estamos aí em mais um encontro. Vou aguardar um pouquinho, né? Boa noite. Boa noite. Pete, Jeremy, Astroalva, Ravena, oh yeah, Gizi, Namah Shivaya. Foster Oliver, Gabi, Ju. Boa noite, galera. Vandinha, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite, Jeremy. Boa noite a todos. Muito bom, muito bom. Luciana, Rebeca. Oh yeah. Bom, vamos lá. Eu, na verdade, tenho aqui algumas perguntas que já há algum tempo eu queria responder sobre a vida, a existência da vida, eu acho, né? De vez em quando alguém me pergunta por que um colégio de bruxaria? Por que o instituto? Por que um colégio de bruxaria? Eu vou responder o porquê do colégio, assim. Bom, eu sou Wakanda, né? Olá, gente. Do Instituto Imortais da Terra, onde nós temos várias escolas. Nós somos um instituto de veias pagãs e completamente universais, né? O carro-chefe nosso é a bruxaria. Somos uma tradição de bruxaria contemporânea, ou seja, o futuro e além, extremamente experienciadores da magia, né? E aí, o porquê de um colégio? O porquê de abrir um colégio? Bom, a tradição Imortais da Terra, que este ano fez 16 anos, eu acho, né? No dia 14 de fevereiro, ela nasceu de bruxos que buscavam a experienciação com Gaia. Nós estávamos na minha casa, lá em Gravataí, no almoço, churrasco regado a muita caipirinha, capeta e outras batidas, fruta e leite condensado. E aí, em algum momento, alguém disse que o que nós fazíamos, nós tínhamos que ensinar. E aí, naquele eu faço, tu faz, deixa disso, quem vai fazer e tal, a Waka faz. E muitas daquelas pessoas hoje nem estão mais na arte, né? Mas nós éramos perseguidores das manifestações, assim, né? Acreditávamos muito naquela época no resgate das manifestações dos bruxos, de Gaia e da conexão máxima, assim. Nesse momento surge a tradição já com o intuito de, em algum momento, isso virar escola para que a gente pudesse passar adiante isso, né? E anos depois, o sonho do Instituto se realiza e hoje os objetivos, né, as manifestações, as dominações dos elementos que nós alcançamos, que dentro da tradição, elas não são mais um legado só nosso, né? Hoje nós temos manifestações e já temos resultado de dominação dos 4 elementos. Então, já passou por nós serpentes e redemoinhos de água, terra, ar, fogo, manifestações na natureza, no mar, enfim, né? E aí, obviamente que isso é uma responsabilidade de passar adiante. E essa é a minha característica. Esse foi o meu destino de vida, o meu objetivo de vida, né?
Desde a primeira vez que a Serpente de Fogo se ergueu, que foi num momento bem difícil da minha vida, assim. Naquela época eu tinha um coven, nós éramos 13 pessoas num coven, e eu tinha uma loja bem naquele estilo bruxa realizando seu sonho. Era uma loja na frente, atrás nós tínhamos as salas de magia e de atendimento e tal. E aí, por uma desavença entre eu e algumas das minhas sócias, enfim, a loja ia à falência. E eu tinha colocado tudo que eu tinha na loja, era um momento bem difícil, assim. E aí eu decidi beber todos os vinhos que eu tinha, alguns inclusive não eram nem meus, eram da minha cigana naquele momento, no caldeirão de fogo, pedindo um norte, o que eu faria da minha vida, enfim, né? E foi nessa bebedeira que a Serpente de Fogo se ergueu a primeira vez. Na manhã do dia seguinte eu já tinha um plano mágico feito, já tinha saído para buscar uma consultoria para poder negociar e fazer as coisas, enfim, que eu deveria fazer burocraticamente, digamos assim, e chamei o Coven para a responsabilidade do despertar. Nesse momento, sei lá, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a dominação de elementos, ela existia nos livros, ela existia nos escritos antigos das bruxas, se ouvia falar da dominação, né? Me lembro que quando a gente começou com essa história de dominação, na época saiu o Último Mestre do Ar, assim, e para nós era um sinal do cosmos que nós estávamos no caminho certo, acho que uns 3, 4 anos depois, assim, para nós aquilo foi o sinal do universo, de que o caminho era aquele, enfim. E eu decidi que eu ia montar uma escola e ensinar isso para todos. Essa foi meu primeiro grupo e ele não ficou, porque muitos daquela época votaram para que eu fechasse a tradição. Como todas as tradições que têm, né, poder e magia, são tradições fechadas. E eu disse que não, que justamente eu queria algo que nós não tínhamos, que é a magia para todos, né? Hoje, 15 anos depois, nós temos o Instituto Imortais da Terra. E hoje, com muito orgulho, eu tenho mais de, 100 alunos dominadores de elementos pelo Brasil, alguns fora daqui, muitas pessoas com seus templos, seus espaços, já dominadores de ar, de água, alguns poucos de terra, que é um elemento mais difícil com certeza, mas já com manifestações na terra também. E um trabalho muito grande de retorno dos dons, da visão, da audição, de tudo que nós como bruxos merecemos resgatar. Memórias de vidas passadas. Então a história de um colégio é a história do resgate do bruxo, da bruxa. Daquele que a gente só ouvia nas histórias, daqueles que a gente só assistia nos filmes. Né? Uma escola para que nós pudéssemos voltar à nossa origem, à nossa essência. E passar tudo isso, né? É a característica maior da tradição Imortais da Terra, é a experienciação. Durante muito tempo eu disse que nós perseguíamos os deuses. Hoje nós já convivemos ao lado deles, mas nós continuamos perseguindo os deuses, continuamos atrás deles de uma forma muito afinca. Porque qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer sinal de um norte com relação ao futuro da magia, é para lá que nós vamos. E nós entendemos que isso não é para todos, né? Que essa disposição dos imortais meio crowleyana de ser, né? Meio Levi, né? Essa coisa de vamos às experiências, vamos nos atirar no penhasco e ver o que dá, é uma característica dos imortais da Terra, né? E aí a escola surge para ensinar os resultados positivos, aqueles que não matam.
Aqueles que as pessoas podem fazer e que deu certo, né? E, enfim, hoje nós já temos a escola EAD, nós vamos botar aqui embaixo o nosso link na bio, né, da escola EAD. A maior parte de todas as nossas teorias tá lá na escola, então lá tem bruxaria contemporânea online, tem sagrado masculino, sagrado feminino, tem oráculos, a maior parte já está gravada. Esse ano eu quero ver se eu encerro, pelo menos essa parte mais antiga, porque sempre surgem coisas novas, né? De gravar no online, para deixar lá no EAD, que o link vai ficar aqui embaixo. E aí, no Instituto, o colégio, graças aos deuses, se tornou finais de semana de imersão para práticas de magia. Então, é o sonho realizado, né? Então, por que um colégio? Motivo número 1, pela responsabilidade de quem tem uma tradição com resultados de materialização e manifestação de poderes, de visão, audição, enfim, né? Todos os nossos poderes, telecinese, enfim, todos os nossos poderes mágicos e espirituais. E pela responsabilidade de passar isso adiante, na verdade, conquistar o mundo, né? De que o Brasil, como arca dessa nova era, possa acessar a sua potência espiritual e a bruxaria deixar a sua história, né? E o motivo maior de todos é para ser feliz, né? Não faz sentido. Quando eu comecei a escola de bruxaria, quando eu comecei a mostrar a dominação dos elementos, teve um momento lá no meu início, né? Que isso vinha muito para chocar mesmo, né? Para que as pessoas vissem, olha, isso existe, é real, é real. Por todas as críticas, né, de que a bruxaria não é isso, que a bruxaria não é aquilo, que não tem manifestação, como não? Aqui, os bruxos, eles movem a magia ao seu redor, né? Teve um momento. Hoje, já tem muita gente que faz isso, e isso é muito legal, poder conviver num colégio de bruxaria, onde todas as pessoas estão trabalhando visão, audição, telecinese, poderes juntos, manifestação, e todo mundo vê a mesma coisa, todo mundo, enfim, todo mundo trabalha, todo mundo evolui juntos, é muito legal, né? E isso é felicidade. Agora, fim de semana que vem, começa o colégio novamente, e não tem, isso é a vida, né? É a vida que a gente sonhou como bruxos, de ter um lugar onde as coisas são reais, onde a gente pode falar a nossa língua, onde todos buscam a mesma visão, trocam visões, comentam sobre as coisas que vêm juntos. Então, se um deus participa de um rito, ou se tem a visita de alguém, todos vêm, todos comentam, todos... Isso é vida, isso é felicidade, né? A gente se sente seguro em trabalhar, a gente se sente... É um lugar que dá alicerces para que a gente possa buscar cada vez mais os nossos poderes, né? Eu acho que isso justifica a existência de uma bruxa. Então, envelhecendo hoje dentro do Instituto, com o colégio e com todos os outros cursos, jornadas que a gente tem, eu me sinto feliz, né, com a minha construção, digamos assim. Depois me perguntaram sobre o meu trabalho, esse foi inclusive dessa semana, assim, pela milésima vez, porque eu tinha um rito que eu fazia para bruxos que querem começar o seu processo, ou que querem dar um upgrade no seu processo, ou que querem virar a chave de vez do seu eu divino, né? É um trabalho que eu fazia que se chamava o eu divino, e que aos poucos foi se tornando o trabalho do Aeon, né? Todo mundo sabe que eu estudei muito Crowley, como todos nós, né? Todos nós bruxos. E Crowley falava muito desse Aeon, né? Que a maneira que nós, bruxos, temos de encerrar Gaia com chave de ouro é a manifestação de nossa divindade na Terra. E para isso nós temos a espiral do despertar, né?
O primeiro despertar aqui e agora, da vida, né? Da consciência sobre algo mais. O segundo despertar do eu superior, que é quando você começa a acessar a sua pinha, né? Então acessa as vidas passadas, memórias, começa a consertar, quebrar padrões, fazer as coisas acontecerem em um nível quântico, né? Porque daí tu despessoaliza, tu desenvolve, né? Tu muda os teus afetos e tu começa a quebrar a roda efetivamente. E um terceiro despertar, que é quando você acorda do lado de fora, né? O seu eu superior acorda, e aí você começa a fazer os downloads de toda a existência que você teve na Terra para lá e começa a fazer os downloads de lá para cá, que são aqueles que vão dar um upgrade, né? Vão fazer um up na nossa consciência terrena. E esses downloads de lá para cá é o que aumentam os nossos poderes aqui, né? A ponto de manifestação, de consciência, de coisas básicas como raciocínio, que muda, né? Entendimento, emoções e tudo mais, até as questões mesmas de manifestar aqui aquilo que tu nasceu para ser, né? De movimentar na teia o teu destino enquanto ser sagrado, né? Então esse é o rito do Aion. E aí me perguntaram o que acontece nesse rito, né? Sim, primeiro, é um rito de bruxaria, é um rito quando as bases são da bruxaria. Mas o que a gente usa dentro como experiência, como medicina, isso depende de pessoa para pessoa. Muitas pessoas eu uso técnicas de respiração, meditação, enfim, sexualidade sagrada, enfim, magias, né? Automagia, enfim, dentro do que ela propõe. E a maioria das pessoas acaba usando muito de medicinas e outros artifícios para alcançar o máximo possível do despertar nestes ritos, né? Então, sim, o rito do Aion, ele existe e é um rito para quebrar a caixinha, né? Ele começa, tu pode repetir ele várias vezes na tua vida e ele é sempre um divisor de águas na tua consciência. Obviamente, tem que estar preparado para isso, né? Como diria Constantin, não dá para desver depois, né? Não dá. Bom, e aí a primeira pergunta que me colocaram aqui foi sobre dominação de elementos, né? Sobre a referência de dominação de elementos e alimentação, enfim. E eu decidi explicar de uma vez por todas assim como isso funciona de uma forma bem explicadinha, que faz sentido e que, enfim, vai ficar redondinho para sempre, assim. Que é o seguinte: todos nós nascemos com uma energia vital. Em muitas tradições, essa energia tem muitos nomes. Uns chamam de Chi, Ki, enfim, Prana, enfim, energia vital. Essa energia, tu nasce com ela, é a tua bateria de vida, né? Cheia, a bateria cheia, e ela vai diminuindo a energia até você morrer. Quando termina essa energia, você, morreu, passa para a próxima, né? A dominação de elementos, ela está muito conectada nessa energia vital. E você usa essa energia vital para alcançar essa consciência, né? Essa dominação. Porque quem domina o elemento, domina o seu elemento interior, não o elemento externo. Domina o elemento interno. E o seu elemento interno é que interage com o elemento externo. Bom, hoje nós já sabemos tudo sobre o glúten, que é uma cola que acaba se depositando nas nossas entranhas, que é o nosso segundo cérebro, e que, portanto, dificulta a Kundalini, acesso a chakras, energias, vórtices de energia, enfim, né? Sobre o flúor, que calcifica a pineal, sobre o açúcar, que modifica os nossos campos e os corpos sutis, e sobre o leite, que inflama o nosso sistema endócrino, cujo os chakras são ligados às glândulas endócrinas, né? Tudo isso é ligado a essa bateria de vida. Então, é muito mais fácil e de melhor acesso
e mais fluido o treinamento de um bruxo que tem uma boa qualidade de energia para acessar a sua energia vital, o seu ki, né? E com essa energia interior acessar os elementos externamente. Se você tem uma energia comprometida, a sua energia ela é muito caótica, inflamada e tudo mais, você vai forçar muito mais a sua bateria de vida para alcançar a vibração necessária, porque isso é uma frequência vibratória, né, que você tem que alcançar para interagir com o elemento. Né? Então é mais ou menos por aí. Tá? Tanto que a gente trabalha a nossa energia para que ela tenha uma boa qualidade. Né? É como uma bateria de telefone. Tem baterias que a carga vai super rápido e quando a bateria é nova, a carga dura dias, não é? Quando você compra um telefone, a bateria do telefone dura 3 dias. Depois, passados de um ano, a bateria dura meio dia. Não é? É mais ou menos isso. Então, nós precisamos fazer com que essa bateria dure mais, porque isso faz com que a interação com o universo, fluxo, Gaia, energia vital planetária, seja melhor. Né? E você preservando a sua energia vital, dando uma melhor qualidade de energia vital à sua bateria de vida, à sua condição de existência, você vai fluir por isso de uma maneira muito melhor. Né? Acho que essa foi a explicação mais redonda, assim, de um pouco de cada coisa. E aí é óbvio que quem tem a glândula pineal calcificada vai ter dificuldade de ver, né? Que a visão, por exemplo, ela não é algo alicerçado só pelo dom espiritual, mas também pela qualidade dos elementos, né? Na visão, o ar é expansão de visão, a água dá forma à visão, a terra dá cor e o fogo ultrapassa as dimensões. Então, se você está em jornada espiritual e você só vê ao redor dos seus pés, falta ar. Se você sabe que o objeto está ali, mas não consegue dar forma para ele, falta água. Se você vê, mas está tudo preto, falta terra. E se você não vê nada, falta fogo. Né? Então, tudo isso, na prática, você vai melhorando e vai acertando. Então, isso também, por isso o colégio, digamos assim, né? Para que a gente possa manter essa prática. Porque isso faz muita falta, né? Falta de treinamento, de jornada, de visão, de ações mágicas mesmo. É tudo. A bruxaria hoje está muito na teoria, né? E a gente precisa de prática, ok? Bom, vamos lá. Falando sobre o colégio, falando sobre a aula. Já desmaiei durante um treinamento de fogo, mas estava de jejum e sem dormir. É cair por cima do caldeirão em chamas, por isso um colégio tem segurança também, você não treina sozinho, né? Aliás, a maioria dos treinos, né, eu sempre digo, pelo menos que alguém saiba que você está treinando ou não treinar sozinho, né? E, enfim, né, não foi muito responsável isso, né? Treinar fogo em jejum, né? Enfim, mas faz parte, vamos lá, né? Bom, falando um pouco sobre o colégio. Nosso colégio começa agora em março, ele é sempre aos finais de semana e nós temos várias disciplinas. Aqui embaixo, na bio, tem o link da nossa escola EAD, que é onde tem as teorias. E aqui no Instituto acontece as práticas. Né? A nossa primeira disciplina, ela acontece em 9 e 10 de março agora, que é a Saga dos Grandes Úteros. Né? O que é a Saga dos Grandes Úteros? A Saga dos Grandes Úteros é a história por detrás da história. A maioria de nós não lembra das vidas passadas ou tem dificuldade em lidar com a consciência sobre a sua existência na Terra, medo, insegurança, enfim, porque não tem teoria, não tem. A nossa mente, ela é um instrumento
que é programado. Pode ser reprogramado, programado, enfim, de diversas formas. E quando as pessoas começam a treinar visão e audição, por exemplo, muitas vezes a gente está na frente de já dei esse exemplo aqui, né? Na frente de um dragão, e todo mundo está vendo o dragão e alguém está vendo um jacaré. Por que tem pessoas que não conseguem ver o dragão, só veem o jacaré? Porque a mente delas foi programada a compreender e processar sempre que o dragão não existe. Né? Então ela precisa ser reprogramada, precisa-se de uma nova sinapse para que a mente entenda que o dragão existe. Isso é feito através de alimentação mental, né? Alimento mental, ou seja, filmes, imagens, situações para que a mente comece a registrar a existência dos dragões, e também através de experienciação, ou seja, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na frente de um dragão, em algum momento a mente vai fazer o reconhecimento do ser que ali está. Né? Bom, tem algum material na escola para criança? Meus filhos estão assistindo porque estão maravilhados com a escola, ouvindo e perguntando. Né? A teoria sempre dá para estudar lá na escola. Né? Aí cabe aos pais ver o que podem estudar, porque tem desde sangue e sêmen, magia sexual, até 4 elementos. E aí os pais veem, né, o que dá para liberar para as crianças. Na prática, aqui na escola, só maiores de idade. Essa é uma... Né? Eles eram bruxos, então só maiores de idade, né, aqui na escola. Vou esperar fazer os 18. Né? Bom, a saga dos úteros é a mesma coisa. Nós não identificamos a nossa jornada, a nossa existência por vidas passadas pela história, porque a gente não tem a informação toda. A saga dos úteros conta a história por detrás da história. Hitler, Avalon, Sananda, né, a história de Maria, os Templários, toda essa galera faz parte de uma mesma história, que é a guerra entre as relíquias dos deuses, e aí entre as relíquias dos deuses está o grau sagrado, ou os 4 graus, porque hoje nós sabemos que são 4, né? As espadas sagradas, que também são 4, Excalibur era a do ar, por exemplo, né? E que se termina com a nova era e os 4 escudos. Então, na saga, nós fazemos uma jornada de projeção astral na teia, com a história na ordem cronológica. Então, nós começamos lá antes de Cristo, com Cleópatra, que é a primeira senhora, né? E aí toda a parte de Cleo, né, os adoradores de Cleo, dentro da bruxaria, né, as vidas no Egito, os acessos à história, aos poderes das iniciações daquele momento e tal. Aí a gente passa por Avalon, depois por Maria e termina com a saga dos grandes úteros atuais. E aí passa por Hitler, passa pelo Holocausto, passa pela perseguição da Inquisição, enfim. É uma jornada de projeção na teia, né, constelando, né, mas vamos dizer assim, buscando as tuas memórias e desfazendo os nós, cortando os vínculos nocivos e estabelecendo uma nova linguagem com a linhagem. É bem isso. E aí, de quebra, tem a iniciação dos 4 grandes caldeirões, ou seja, os selos iniciático dos 4 elementos, né, para, enfim, levar para a sua vida. Então é uma jornada prática. Sobre esse conteúdo, sobre todos os conteúdos que eu vou falar, de o que é o que, nós temos lá na Escola EAD, Bruxaria Contemporânea Online e outros cursos lá. Então a teoria é lá. Então não adianta você vir para a aula prática e não ter estudado. Né? Então vai lá, estuda sobre a saga, estuda sobre as 4 senhoras, lê lá o material, assiste as aulas online que estão lá gravadas, que são legais, e depois, são legais porque eu que dou aula, né? E aí depois vem para a aula prática, né? Essa é a ideia, né? Jornada na veia, né? Prática 100%. Depois nós temos Armas Mágicas, que vai acontecer em 27 e 28 de abril, né?
Armas mágicas é isso, né? É armas mágicas. É exatamente o que nos falta hoje para este momento, né? Proteção, espadas, escudos, atames, labri, enfim, todas as armas mágicas, como usar, como consagrar, referência à consagração para deuses e tudo mais. Alguém botou uma outra pergunta ali. Qual é a pergunta, Rhonda? É comum durante o desenvolvimento dos elementos aparecerem lembranças dessa história por detrás da história, sem ter muito dos acessos registrados, e depois encontrar pontos históricos que se ligam? É muito comum. Essa é a história da saga. Então, voltamos lá na saga, né? Qual era a grande história de Cleópatra? Cleópatra precisava fechar as portas dos acessos cósmicos do Egito para a encarnação de Sananda, né? Então, quem trabalhou no Egito, trabalhou com Cleópatra antes ou depois dela, tem as memórias das iniciações das pirâmides e de todos os processos que foram feitos para que os portais fossem fechados. Porque sem fechar os portais do Egito, não tinha como a energia crística encarnar no nosso planeta, porque ele seria clonado, sequestrado, morto, enfim, né? Então foi esse o primeiro. Aí toda a sabedoria, o HD espiritual planetário foi guardado em Avalon, né? Então o trabalho de Viviane era manter numa dimensão mais elevada do que a nossa aqui todo o HD espiritual de todas as matriarcas, as civilizações antigas, Lemúria, Atlântida, enfim, tudo arquivado em Avalon, como HD mesmo, de informação. E antes de morrer, né, as sacerdotisas que ficaram lá conseguiram mandar isso para o campo astral. Né? Então, quando tu passa daí pelas histórias de Avalon, tu tem os registros das tuas iniciações, poderes e tudo mais. Aí depois, aqui no meio nós temos a Maria, né, que não adianta também, é a nossa história, não adianta negar. E aí, nessa história de Maria, a gente trabalha muito a cura, né? Eu sempre conto que eu parei de brigar com Jesus quando eu percebi que eu estava lá, né? Eu era uma das pessoas de vamos, vai nascer um grande herói, a gente vai estar junto, né? Então, é por aí. Faz essa história e aí depois tudo que nós passamos com relação às Amazonas, as Valquírias, os Vikings, e aí toda a questão da igreja, e aí depois a Inquisição, o Holocausto. Aí nós vamos passando todos os resgates mágicos, porque hoje nós sabemos, né, que Hitler esburacou o mundo atrás das relíquias dos deuses, dos artefatos mágicos, né? Ele esburacou o planeta atrás dos artefatos. Que artefatos são esses? Os artefatos mágicos dos deuses, os nossos artefatos. Então resgatamos tudo isso fazendo essa cura. Então sim, nós estamos falando da saga dos grandes úteros, é a saga das 4 senhoras, dos 4 caldeirões, das 4 espadas, dos 4 escudos e, portanto, ligada aos elementos, né? Então, ao ar, a água, a terra e o fogo. Quando a gente começa a treinar a dominação, as coisas começam a vir. Não é à toa que o nosso trabalho nos levou à saga, né? Como dominadores de elementos, a gente acabou, obviamente, acessando registros, é como registros acásticos, né? Os registros da nossa linhagem, né? E aí espalhar isso, né? Porque quando tu tem acesso a toda a tua história, tu despessoaliza, né? Então, se eu estava no Holocausto, depois eu estava não sei aonde, mas eu vim de Avalon, daí lá não sei aonde, eu fui para cá, vim para lá. Né? Claro que a gente acaba descobrindo que a gente não foi só coisa boa, a gente acaba descobrindo que a gente não foi só princesas, né? A gente acaba descobrindo que a gente, enfim, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Quando a gente começa, a gente inicia o processo só lembrando das vidas top, né? Depois vai lombo abaixo. Né? Mas é isso. Né? E aí tu monta a tua história e isso despessoaliza o processo. Então a saga é muito nisso. E as armas mágicas, que são a disciplina seguinte, no mês de abril,
é justamente porque é importante, né? Tu saber te defender, tu saber organizar, tu saber consagrar, enfim. Porque quando tu começa a mexer nisso, isso é um vespeiro. É inocente pensar que todas as vezes que tu vai fazer qualquer trabalho mágico e espiritual, que toda a tua linhagem vai dizer, ó, que legal, a Wakanda está mexendo nisso. É inocente isso. Ah, não. Ontem eu disse uma coisa para os meus aqui, né? Nós falamos hoje tanto em quebrar o padrão ancestral negativo, desfazer o padrão negativo ancestral, que na verdade as bruxas antigas diziam a quebra de maldição, né? Quebra de maldição é o que nós hoje, bonitinho, moderno, falamos, a quebra do padrão ancestral negativo, é a quebra de maldição antiga. Mas a gente esquece que o ancestral do padrão nocivo que nós tanto queremos quebrar somos nós mesmos, né? O ancestral do padrão maldito que tu quer quebrar é tu, né? Porque qual é a diferença entre um antepassado e um ancestral? Antepassado é recente, né? Então é aquele que está na linhagem. Então teus pais, teus avós, bisavós, tataravós, isso aí é antepassados. Perdeu essa nomenclatura, não é mais antepassado, é ancestrais. Se nós encarnamos sempre no mesmo grupo de espíritos, você é seu ancestral. Quando você trabalha a quebra de padrão negativo ancestral, você está quebrando, na linha do tempo, as suas más ações que criaram padrões que hoje te atrapalham. Tá? Então é muito importante saber de tudo isso. Então você mesmo lá no passado da tua linha, em algum momento dessa dimensão dos mundos entrepostos de Gaia, fica dizendo não mexe nisso. É como Horcrux, né? As tuas Horcrux do passado não querem que hoje você liberte as coisas. Então, armas mágicas é uma das disciplinas que nos ajuda a trabalhar com sucesso essas coisas, defendendo, enfim, né? Se protegendo. Depois nós temos portais a acesso à Torre de Luz da Coroa do Sul, que vai ser em maio, 25 e 26 de maio. Que assunto é esse? Os portais de acesso à Torre da Coroa do Sul. Muito simples. A cada 10 mil anos, nós temos uma escola em Gaia. A cada 10 mil anos, nós temos uma turma de formação em Gaia, né? A turma passada foi a Coroa do Norte. Então, nós temos aqui herança de duas turmas antes de nós. Nós temos do Olimpo, lá 50 mil anos atrás, até mais ou menos ali a era de Virgem, Libra, Leão, né? Que essa é uma galera tipo matriarca, assim, né? As arcas anteriores, enfim. Essa turma veio para cá para construir Homo sapiens, invólucro encarnatório que pudesse organizar. É a turma da experienciação, né? Era permitido experiências. Organizar tudo que nós viveríamos. Depois nós temos uma segunda turma, que é na outra era da luz, na era da luz passada, né? Que foi na passagem da era de Leão para a era de Câncer do nosso planeta, em que nós vivemos o fim da era glacial e aí o mundo como nós conhecemos para o futuro, né? E agora nós estamos indo em direção a uma nova turma que está chegando agora e que vai viver aqui nesse planeta os próximos 10 mil anos, né? E a última tarefa da turma que está se formando, que somos nós, é ir ao encontro de Alcione, ir ao encontro do Sol maior, do Sol central, né? E quem nos conecta a essa torre, digamos assim, é os 4 elementos, né? Quem nos conecta a essa luz é a torre erguida dos 4 elementos. Então, os nossos caldeirões, aqui embaixo, nos conectam aos caldeirões do templo astral, que nos conectam às serpentes de elemento da Lua, que nos conectam ao templo de Júpiter, que vai em direção às estrelas reais. Isso é bruxaria lá suméria, enfim, né?
As estrelas reais Aldebaran, Fomalhaut, Regulus e Antares, as estrelas reais dos 4 elementos. E aí nós temos uma torre, a grande torre de luz da coroa do sul, né? Que é, digamos, a cereja do bolo, é a formatura máxima dessa turma que está despertando agora. E que, obviamente, faz um vínculo de luz com o Sol central, numa potência muito maior em vibração do que naturalmente o planeta está acessando. Então, quem é que vem aprender a erguer a torre? Quem é que se dedica a isso? Quem quer a 5ª dimensão para viver? Quem quer virar suas chaves, quem está a fim de correr para o futuro, é o passo em direção à 5ª dimensão. Exatamente, é isso, em direção à 5ª dimensão, mas não no fluxo do planeta, mas acima, né? Ou dando passo na frente. Os bruxos são isso, né? Os bruxos são sempre aqueles que viveram à frente de seu tempo, né? E, obviamente, deixar um nome na história, né? Gravado com aqueles que participaram e que pisaram primeiro na torre, né? Obviamente. Tá lá, né? É a Torre de Crowley. Essa torre foi erguida no Tarot de Telemann, no Thoth. Não é invenção de Wakanda. Não é só saber ler as entrelinhas do material mágico deixado por Eliphas Levi, deixado por Crowley, deixado por toda essa galera antiga aí, né? Junta tudo, estuda um pouco bastante, né, de mitologia, e a simbologia tá lá para quem conseguir decifrar. Quando dá certo, a gente espalha a palavra, né? Depois nós temos um novo sol, lá no solstício de inverno, né? Esse um novo sol, Gaiakal, o seu espírito selvático, é uma disciplina, porque o que está acontecendo? Com toda essa era dourada que está vindo em direção ao nosso planeta, novos aliados espirituais estão surgindo. Espíritos dourados, sentinelas de portais, guardiões de ancestralidades, mestre dragões, serpentes plumadas estão voltando. Tem toda uma galera se reaproximando. E durante a noite do solstício e as comemorações do solstício de inverno, ou seja, na pureza da egrégora da floresta renascida, nós buscamos os novos aliados. É uma jornada de busca de aliados espirituais. Visão pura na veia. Jornada de visão na floresta escura. Então, bem legal. Passou uma pergunta ali, né, Rhonda? Qual é a pergunta? Fala aí. Onde todos os elementos estão em segurança do tempo astral da saga. Ele quer saber se as disputas e conflitos que estão acontecendo hoje têm alguma ligação com a busca dos elementos para domínios destrutivos. Os elementos estão a salvo fora do nosso planetinha 3D, isso é, né? E todos os conflitos que nós estamos vivendo hoje é reflexo, obviamente, dessa busca por poder que não pode mais ser acessado e pela briga do que ainda tem vibrando aqui, né? Porque todo o processo mágico, ele é quântico. Então, por exemplo, a gente ergue a torre, lá fora ela já está acontecendo. Quando ela chega aqui, é uma década, né? Os nossos pais nos deixaram aqui para estudar lá fora há 3, 4 anos. A maioria de nós está aqui há quase 10 mil anos, né? Mas lá fora, todos nós estamos há 3, 4 anos aqui só. Então temos essa diferença. Então os elementos já estão seguros, mas o que ainda tem vibrando aqui ainda causa. E as pessoas estão numa disputa de poder, ego e perversão das faíscas que ainda estão vibrando aqui, né? Colocando toda a sua sombra para fora, e sim, tem a ver. Mas o futuro do planeta já foi traçado, né? Não vai acontecer de pegarem os elementos novamente, isso não vai acontecer mais, né? O que vai acontecer se a gente chegar aí ao extremo de tentar explodir o nosso planetinha numa guerra ou alguma coisa assim, é a gente passar por intervenção mais rápida,
Porque hoje nós fazemos parte de algo muito maior em direção ao Alcione, o Sol central, então não vai ser permitido que a gente faça bobagem aqui, né? Hoje a ideia do planeta Terra é como um grande condomínio. Então nós temos o nosso apartamento chamado Gaia, planeta Terra, num condomínio chamado Sistema Solar, numa cidade, né, num país chamado Galáxia, e que está dentro de um universo. Quando tu mora num condomínio, tu não pode botar fogo no teu apartamento e não ter consequências, né? Tu botar fogo no teu apartamento, tu vai queimar o prédio. Então, hoje, diante da era da luz e com todos os holofotes, né, Big Brother, tudo que está acontecendo aqui, porque nós somos a infância espiritual da nossa galáxia, digamos, né? Nós somos o planeta de ascensão do momento, não vai ser permitido. Vai ter lá uma intervenção ou de Gaia, né, ou de fora. Né? Os planos não mudaram ainda. Né? Eu falo isso há, sei lá, 20 anos. Tá? Eu sou velha, né? Os cabelos aí. Né? Eu falo isso há 20 anos, não mudaram. Os deuses pretendem diminuir a quantidade de pessoas no planeta para 30% do que nós temos hoje. Se isso vai acontecer na próxima década, daqui a 2 décadas, daqui a 50 anos, mas vai ser diminuído. Até porque se isso não acontecer, nós não fomos para casa, né? E nós somos a turma antiga. A turma nova está chegando, né? Tem uma turma nova chegando, bem básica, nos seus questionamentos, começando a evolução com seus demônios interiores muito primários, né? Enfim, tá aí, é só olhar pra rua, a gente vê essa turma chegando. Então a galera velha tá na hora de ir pra casa, né? Abrir visão, elevar o planeta, deixar aqui o lastro da escola pra nova turma e a gente seguir, né? Tá na hora, né? É importante. Né? Algumas coisas importantes com relação... Eu vou ler o restante aqui e depois volto pra nossa aula aqui. Depois nós vamos ter ateliê de feiticeiros, em agosto, obviamente, né? Por quê? Porque cada vez mais é importante que a arte seja feita de forma matemática, né? Então, não basta mais a gente ter uma varinha ou ter uma capa. Tem que saber o porquê da capa, porquê do tecido, porquê de tal lua, porquê da cor, porquê da consagração, quais os selos, quais os símbolos. Não basta mais ter uma varinha, tem que saber por que daquele formato, por que aqueles ingredientes, por que o que serve para um não serve para outro. Né? Então, o ateliê de feiticeiros ele vem com essa pessoalidade, né? Daquilo que você precisa para a sua magia. Nós não somos receita de bolo. Então, o que funciona para uma linhagem não funciona para outra. Então, é bem legal. E depois, em agosto, nós temos ofício hecatino, daí sacerdócio hecatino, né? Que é uma escola para quem quer entender como funciona hoje o caminho de um bruxo ligado à hierarquia de Hecate, ou seja, sacerdotal. Cozinha mágica vai acontecer em setembro, porque cada vez mais nós precisamos da consciência daquilo que comemos e do estudo sobre a egrégora, né? Então, como consagrar, como trabalhar de forma, não só a vibração de cada elemento, não só que cúrcuma é a proteção, mas de que forma elevar essa vibração magicamente aos objetivos que nós precisamos para o nosso dia a dia. Depois feiticeiras cósmicas, né, que é as aladas, né, Iamis, valquírias, amazonas, melissas, todas as aladas em outubro. E ritos de passagem com magia de sangue e sêmen em outubro. E depois, em novembro, herbárium, né? Ou seja, atividades mágicas com ervas. Então, o colégio são disciplinas para todos os gostos. E cada um pode fazer a disciplina que quiser. E não precisa fazer o colégio inteiro. Então, eu me interessei só por ervas... ateliê e ritos de sangue e sêmen. Pode fazer só essas disciplinas. Né? Enfim, pode mudar bastante. É só entrar em contato. O telefone vai estar aí.
conversa comigo, eu explico melhor também, né? E a novidade final é que a partir de agora, uma vez por mês, eu volto com estas aulas, live/aula, aqui no Insta. O nosso próximo encontro é no dia 28 de março, né? Nesse mesmo horário, às 20 horas. O que está acontecendo no colégio? Quais são as atividades mágicas que estão hoje em alta? O que as pessoas estão falando? Do que está acontecendo nesse paralelo 30 aqui que nós vivemos, nessa terra mágica? Para que quem está fora possa começar a conhecer um pouco do nosso trabalho. Se você tem perguntas sobre magia, você pode mandar no meu WhatsApp, diretamente comigo, Wakanda. Eu vou anotando durante o mês também para responder. Se você tem sugestões de pauta, de magia, de aula, pode colocar, a gente vai responder. E eu vou sempre falar um pouco sobre o nosso conteúdo do colégio, sobre o que nós vivemos aqui. Também, hoje me falaram assim, tu pode contar um pouco das coisas? Posso contar um pouco das histórias de magia, das histórias da minha vida, de como nós chegamos a determinadas coisas, como foi a caminhada até aqui, até uma tradição de manifestação e dominação. Então, com certeza, temos muitas coisas para conversar. Nosso próximo encontro, 28 de março. É isso? Muito bem, encerramos por aqui. Tô bem, tô cumprindo o horário. É isso, gente. Gratidão mais uma vez por esse trabalho e pela confiança no nosso trabalho. Convidando a todos para vir conhecer o Instituto e para entrar lá na nossa escola EAD e nos ajudar nesse projeto, tá bom? Gratidão. Até o nosso próximo encontro.